E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o que significa, o que é Kung Fu. A partir do momento que você vai praticar algo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o que é aquilo e o porquê que você está fazendo aquilo, certo? Então, para a gente entender bem o que é Kung Fu, né, a gente precisa ir para a fonte etimológica do termo, tá? Então, primeiramente, vamos separar Kung Fu em os dois ideogramas que compõem, né, a expressão. Então, primeiramente, Kung, tá? A gente vai ter Kong. Na verdade, Kong, né? A pronúncia puxa mais pro O do que pro U, né? Tanto que em pinyin é Kong, né? Porém, né, padronizou-se, né, a fala aqui no Ocidente como Kung, né? Enfim, o que é Kung Fu, né? O que é Kung? Então, primeiramente, a gente vai ter esse ideograma que vai aparecer para vocês. Ele é composto de duas partes, tá? Então, o primeiro ideograma, ele tem essas duas partezinhas, né? Então, você vai ver que a primeira parte, o primeiro pedacinho ali, ele é como se fosse, né, uma bigorna, né? Sabe aquelas aqueles instrumentos de metal onde os ferreiros colocavam as espadas forjadas, e batiam, martelavam, né? Então você tem essa correlação, né? Esse ideograminha sozinho, né? Ele representa essa questão do esforço, do trabalho, você trabalhar em algo, né? Com muito esforço, muita perseverança, né? Assim como um ferreiro trabalha numa espada ou numa produção de uma ferramenta, né, de metal, pá, 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 insistindo, perseverando sobre aquilo, né? Então esse pedacinho, né, que também é Kong, tá? Ele é um ideograma, né? Lembrando que os ideogramas dentro da língua chinesa são formados de composição de ideograma com ideograma, vão juntando, né? Assim como otorrinolaringologista é a junção de várias palavras que formam um novo conceito, né? Então são vários ideogramas que se juntam e formam um novo conceito, novas palavras, novos conceitos, né? Então nós temos aqui essa ideia de trabalho em algo com perseverança desse primeiro pedacinho. O segundo pedacinho ali, ele representa um arado. Você vai ver que ele tem essa formatação, né, dele, que é como se fosse aqueles arados antigos que eles empurravam, que os bois puxavam para fazer, preparar a terra, né, para o plantio. Então é algo que precisava de bois para puxar, ou se um ser humano tivesse que puxar ou empurrar, exigia muito esforço. Então essa necessidade de esforço para realizar uma atividade. Então, se você quer arar a terra, você precisa se esforçar para isso, né? Você precisa ter essa perseverança, usar mesmo do teu recurso de força para aquilo, para atingir esse objetivo, né? Então, esses dois ideogramas juntos vão dar essa ênfase nessa necessidade do trabalho, do esforço, da perseverança para algo. Mas ele não especifica ainda o que seria esse algo dentro do contexto do Kung Fu. E daí que vai entrar o Fu, tá? Mas enfim, você colocando só o Kung, tá? Então, Kong e Li, tá? Esse segundo pedacinho do Kung, ele é Li, tá? O Li, ele representa força, poder, capacidade ou influência, tá? Então, essa coisa de você ter uma potencialidade, tá? Aí, beleza, você pega e junta os dois, né? Você vai ter o Kong. Dentro da tradução, né, em chinês, só o Kong, né? Você vai ter esse esforço, essa busca por um resultado, tá? A partir de um esforço, né? Então,
eu quero algo, o que eu preciso fazer para atingir esse algo? Preciso disso. Então eu quero chegar em primeiro lugar numa maratona. O que eu preciso para chegar em primeiro lugar numa maratona? Preciso me preparar, preciso treinar, preciso me esforçar, preciso me alimentar bem. Aí todo um contexto de Kung, de atividades, de esforço, perseverança, preparação para atingir um objetivo, tá? Então é isso que vai trazer esse conceito, né, de Kung. Aí a gente vai para o segundo ideograma, que ele é o Fu. Então, o Fu, ele vai ter esse objetivo que a gente não entendeu claramente no primeiro ideograma, né? Eu vou me esforçar, vou treinar, vou me preparar, mas pra quê? E aí que entra muito forte o propósito do Kung Fu. Então você se esforça, você treina, você sua, você tem muito trabalho a realizar, né? Pra quê? O que te motiva? E aí que tá, o que motiva um praticante de Kung Fu, ou o que deveria motivar um praticante de Kung Fu, né? E o Fu responde isso, o segundo ideograma, tá? Ele tem uma tradução literal, tá? De um trabalhador manual, de alguém que é refinado em sua técnica, alguém que tem uma qualidade em seu trabalho, sabe? E é interessante que a tradução literal do termo Fu, ela significa, se o senhor falar Fu, lá na China, o primeiro conceito vai vir é marido, esposo, e qualquer relação, né? Aí você vai entender que é o seguinte, antigamente tinha aquela sociedade mais patriarcal, né? Isso no mundo todo. E aquela pessoa que se tornava o marido na China, ela ganhava uma reputação social. E o que acontece? Aí que começou a ter essa correlação entre o conceito de nobreza, de honra, de uma maestria, eu diria, com o termo Fu, né? Então, ser um marido, ser um pai de família, né? Ser uma pessoa honrada perante a sociedade, enfim, né? Claro que hoje em dia, na sociedade que a gente vive, né, que não é mais patriarcal, né, uma sociedade igualitária, né, entre homens e mulheres, é estranho, né? Mas a gente tem que entender de onde vêm os termos, né? E a gente tem que entender a história, o fluxo histórico, né? E de fato o termo Fu tem essa correspondência, né, em relação a marido e esposo, mas ele significa, né, dentro do termo, dentro da terminologia de Kung Fu, ele significa esse grau de nobreza, tá? Perante a sociedade, perante as pessoas. Então é um sentimento de hombridade, de caráter. Então as pessoas enxergarem você com respeito, com admiração. Então é essa conotação que o termo vai ter, tá? Você atingir um grau de nobreza, um grau de maestria, um grau de reputação, uma boa reputação. E como é que você atinge uma boa reputação? Sendo uma boa pessoa, sendo uma pessoa de valor, de caráter, né? De conduta. E aí você vai entender o objetivo do Kung Fu. Qual que é o objetivo do Kung Fu? E aí que está o grande erro de muitos praticantes de Kung Fu, que acabam deteriorando o propósito da arte. Muitos treinam o Kung Fu para, sei lá, chutar em alto, para dar um soco bonito, para se defender. Tudo isso faz parte do Kung Fu, não deixa de fazer parte. É importante você chutar bem, você saber se defender, você ter uma habilidade marcial, né? Claro que todos os praticantes de Kung Fu querem atingir isso, isso faz parte, saudável, mas o propósito central da prática está em você querer ser melhor. Melhor num termo lato, num termo amplo. Esse Fu, em termos de reputação, de nobreza. E não significa apenas você ter uma habilidade marcial. Nossa, eu soco muito bem, eu faço um movimento bonito. Pá, pá, pá. Eu sou mestre em Kung Fu.
Na verdade, a busca por esse ser mestre em Kung Fu, ela vem com a forma como você lida no dia a dia, a forma como você faz as coisas do seu cotidiano, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você é visto socialmente, como você trata a tua família, como você é, na verdade, não é o que você sabe fazer em termos marciais, mas mais importante do que isso, o que você é como pessoa. Por isso que aí você vai entender que dentro do Kung Fu a gente tem toda uma série de trabalhos de virtudes, virtudes humanas, virtudes é, pessoais, virtudes que te fazem uma pessoa melhor, te tornam uma pessoa melhor para si mesmo, né, para que você tenha uma melhor qualidade na sua vida, mas também para o mundo, né, para você ser uma pessoa que agregue ao mundo, que valorize o mundo, torne o mundo melhor, né, com o seu comportamento, com sua conduta. Enfim, juntando as duas, aí você vai ter Kung, vai ter Fu, e aí você vai ter essa junção e esse entendimento de que Kung Fu é um esforço, um trabalho, uma lapidação para atingir um grau de nobreza, um grau de maestria, um grau de qualidade como pessoa, como ser humano, né? Então, é isso. É um aditivo, tá, que você vai ter. E aí, por que a arte marcial é chamada Kung Fu, se Kung Fu na verdade é um termo, é um adjetivo, né? Uma característica, não é em si Kung Fu, não é em si uma arte, tá? É um princípio. Pois bem, um dos maiores caminhos que uma pessoa pode trilhar, não que seja o único, tá? Mas um dos maiores caminhos que uma pessoa pode trilhar para autodesenvolvimento pessoal, para autolapidação, é pela arte marcial. A arte marcial bem trabalhada, ela lapida muitas coisas do teu caráter, do teu ego. Aprender a lutar, aprender a se defender, aprender a necessidade e a importância do esforço na tua vida. Que você alongar, você tem resultado, você consegue. Sem exageros, obviamente, né? Você trabalhar fortalecimento, tem resultado. Então, o esforço que gera um resultado e você vê na prática isso acontecendo quando você treina, você não começa como iniciante, né, sem habilidade, você se desenvolve e você de repente vê, nossa, olha para trás e caramba, eu melhorei, eu estou melhor. Quando você percebe isso, você começa a ver a importância do esforço na tua vida, de que quando você se esforça para algo, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo você vai ter um resultado, você vê que Kung traz o Fu, né? Kung Fu. Enfim, daí os chineses nessa visão da arte marcial, né, da importância da arte marcial na vida no desenvolvimento, criaram essa correlação, né, essa adjetivação do Kung Fu. Lembrando que o termo antigo usado para as artes marciais é arte marcial. A arte marcial em chinês é Wushu, né, que é outro termo que eu vou falar em outro vídeo. Mas popularizou-se, né, o trabalho marcial, né, chinês com o nome Kung Fu. E é bacana porque você entende a importância da significação etimológica, né, do termo Kung Fu. E todo praticante de Kung Fu tem que saber exatamente o que é Kung Fu e o porquê está praticando Kung Fu, né? Que não é só essa questão de desenvolvimento físico, né? É um desenvolvimento humano mesmo, né? Então é isso. Vamos continuando, tá? Xexé.